O carcinoma nasofaríngeo é um carcinoma que apresenta diferenciação escamosa. Esse carcinoma pode apresentar 3 tipos: carcinomas de células escamosas não queratinizante, carcinoma de células escamosas queratinizante e de células escamosas basaloide. Essa diferenciação nesses 3 subtipos tem implicação não só do ponto de vista morfológico, como também em relação aos fatores etiológicos e de prognóstico. O carcinoma de células escamosas não queratinizante é o subtipo mais comum, e esse carcinoma pode ser dividido na forma indiferenciada ou diferenciada. A forma indiferenciada, como o próprio nome diz, as células escamosas nem sequer lembram o aspecto usual da célula escamosa convencional. O citoplasma das células se fundem, dando esse modo sincicial. Em contraste, o carcinoma de células escamosas não queratinizante diferenciado já apresenta um aspecto mais convencional, formando essa estratificação. O citoplasma é róseo e amplo. Entretanto, embora esses 2 tumores apresentem essas diferenças morfológicas, células mais indiferenciadas ou mais diferenciadas, do ponto de vista clínico e de prognóstico, eles são semelhantes. É interessante enfatizar que o carcinoma de células escamosas não queratinizante na forma indiferenciada é o tipo mais comum, e o sinônimo desse tumor é carcinoma linfoepitelial, porque ao lado dessas células carcinomatosas, que como já enfatizamos anteriormente, tem esse aspecto sincicial, no estroma nós vemos numerosos linfócitos maduros que frequentemente permeiam a neoplasia. E daí o nome carcinoma linfoepitelial, salientando novamente que este tecido linfóide é reacional, ele é não neoplásico. O segundo subtipo, que é o carcinoma de células escamosas queratinizante, como o próprio nome está dizendo, ele é muito mais diferenciado, de tal modo que esse aspecto celular é muito semelhante às células escamosas convencionais, com formação de queratina. Aqui nós vemos, inclusive, uma rolha de queratina. A terceira forma é o carcinoma de células escamosas basaloide. Esse nome é devido ao fato que as células deste carcinoma lembram as células da camada basal do epitélio escamoso. Essa camada basal do epitélio escamoso é uma célula mais imatura, como nós vemos aqui, com essa tonalidade mais basófila, por ter um núcleo grande e citoplasma escasso. Entretanto, é uma característica desse tumor que ele apresenta em áreas essa diferenciação escamosa abrupta. Outro fato é que este tumor é comum ter áreas de necrose e geralmente ele tem um comportamento agressivo. Quanto à etiologia, o carcinoma nasofaríngeo apresenta fatores diferentes relacionados ao carcinoma de células escamosas não queratinizante e de células escamosas queratinizante. Nesta forma não queratinizante, que por sinal é a mais comum, são fatores múltiplos, sendo que a infecção pelo EBV é uma relação muito forte. A outra é a suscetibilidade genética. Este tipo de tumor ocorre principalmente em determinadas etnias, principalmente os asiáticos, por exemplo, os chineses, e também tem uma relação possível com o consumo de peixes salgados, que, por sinal, é um tipo de alimento comum nestas etnias. Os peixes salgados contêm grande quantidade de nitrosamina, que é um carcinógeno, assim como substâncias ativadoras do EBV. A presença do EBV nas células carcinomatosas pode ser detectada através dessa técnica hibridização in situ.
Como nós vemos aqui, todos os núcleos da neoplasia apresentam essa tonalidade enegrecida, que é dada pela presença de numerosos pequenos RNAs dos vírus. Outro carcinoma nasofaríngeo, que é o carcinoma de células escamosas queratinizante, tem como possíveis fatores o álcool e o fumo. Quanto ao prognóstico, o carcinoma nasofaríngeo apresenta diferenças também em relação aos dois subtipos. O carcinoma de células escamosas queratinizante, ele tem maior frequência de tumores localmente avançados, menor frequência de metástases linfonodais, menor resposta à radioterapia e pior prognóstico quando comparado com o carcinoma de células escamosas não queratinizante.